A cruz foi um sacrifício tão perfeito, tão eficaz, um sacrifício único, que é por causa desse sacrifício perfeito e eficaz que Jesus pode entrar no santuário celestial apenas uma vez. Ele não precisa entrar outras vezes. É de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus, pensando no quadro aqui do sacerdócio, do santuário, é um sacrifício para o mundo inteiro. Mas para que ele seja um sacrifício em favor dos meus pecados, eu preciso não apenas de um Jesus pendurado na cruz. Eu preciso de um Jesus que seja advogado no céu diante do Pai, para que haja perdão do pecado que eu cometi ontem. Se no passado o perdão era alcançado mediante o santuário, nos dias atuais também o perdão é alcançado mediante o santuário, através do santuário, no santuário. É no caminho do santuário que se encontra o perdão e a salvação, na pessoa de Jesus, com base no sacrifício da cruz. A ressurreição de Cristo e a ascensão dele, o retorno dele ao céu e a entrada no santuário, não são meros acessórios no plano da salvação. São itens igualmente importantes, essenciais para o cumprimento do plano da redenção. Quando nós falamos do santuário celestial e do ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo, nós estamos falando da obra contemporânea de Deus. O que a deidade está fazendo em favor dos seres humanos pecadores? Ou seja, o compromisso de salvar o homem continua. Nós, na nossa vida contemporânea, no século XXI, estamos tendo um momento oportuno. Agora é momento de graça, é momento de misericórdia. E nesse momento, na contemporaneidade, nós somos chamados a nos aproximarmos do trono de Deus, com bastante confiança. Ele é um trono de graça. A visão contemporânea do cristianismo possui a tendência de olhar apenas para a cruz de Cristo, e isso gera uma compreensão incompleta de que o processo da salvação e do papel de Jesus se encerra ali. Ao estudarmos a teologia do santuário e todas as suas implicações no plano da salvação, perceberemos que existem contornos muito mais amplos e belos nessa sinfonia salvífica. Jesus se ofertou de uma vez por todas, alcançando um sacrifício perfeito e completo. Mas seu ministério não acaba na cruz. Ele ressuscitou e está no santuário celestial, oferecendo seu sacrifício em nosso favor. E além de tudo, sua ressurreição foi também perfeita e definitiva. Portanto, ele vive eternamente para interceder por nós e agir em nosso favor nas horas de angústia e dificuldades. No episódio de hoje, iremos compreender a relação da cruz com o sacerdócio de Cristo no céu. Não saia daí, o Teólogos está só começando. Por que era necessária a ressurreição? Por que Jesus tinha que ressuscitar? A cruz, como um evento sozinho, não era suficiente? Por que ressuscitar e por que ascender ao céu? Por que subir ao céu novamente? E por que entrar no santuário? Quando nós olhamos a expiação como um processo, isso fica muito claro, perfeitamente compreensível. Romanos, no capítulo 4, versículo 25, diz que Jesus foi entregue à morte, uma referência à cruz, por nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, de acordo com Paulo em Romanos 4:25, a ressurreição era um elemento necessário. A ressurreição não foi um prêmio para um mártir que morreu por uma causa, não. A ressurreição, ela tem caráter expiatório. Ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu, ele tinha que ir. O derramamento do Espírito Santo foi condicionado a esse retorno de Jesus ao céu para cumprir tudo o que foi dito no Antigo Testamento. Todas as festas, Pentecostes era uma dessas festas. E também para entrar no santuário com seu próprio sangue e apresentar a sua oferta dentro do santuário conforme o modelo levítico. Portanto, a ressurreição de Cristo
e a ascensão dele, o retorno dele ao céu e a entrada no santuário, não são meros acessórios no plano da salvação. São itens igualmente importantes, essenciais para o cumprimento do plano da redenção. Um terceiro exemplo bíblico sobre essa relação da mediação de Cristo sacerdotal e a nossa salvação, nós já vimos 1 João 2, 1 a 2, vimos também Romanos capítulo 8, agora nós vamos para Hebreus capítulo 7, onde Jesus é realmente chamado explicitamente de sacerdote. Esses são os 3 textos bíblicos principais sobre a mediação salvífica de Cristo. 1 João 2, Romanos 8 e agora Hebreus capítulo 7. E eu leio os versos 23 a 25. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Mas agora vem Jesus como um sacerdote diferente. Verso 24. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. E agora vem o ponto salvífico. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O texto de Hebreus 7:25 traz uma novidade fantástica. E ele faz um paralelo de 2 termos que normalmente não são explícitos nas Escrituras, que é o termo de salvação e o termo de intercessão. Nós somos salvos por meio da intercessão. Em geral, no reducionismo que a gente conversou no início desse episódio, as pessoas pensam salvação na cruz. E é correto, é muito bom pensarmos em salvação na cruz, isso é bíblico. Mas a Bíblia conjuga a salvação não apenas na morte de Cristo, mas conjuga também na sua intercessão. A intercessão de Cristo é salvífica. Por quê? Porque a salvação está sendo trabalhada na minha vida hoje. O texto vai dizer, por exemplo, que Jesus, ele intercede para nos salvar totalmente. E o verso 25 diz que ele vai salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Então veja que a nossa aproximação de Deus é uma aproximação que não é imediata. Em outras palavras, ela é uma aproximação mediada por Jesus. Eu me aproximo de Deus porque eu tenho Jesus. É por meio dele que nós nos aproximamos de Deus. E ao nos aproximarmos, recebemos essa salvação completa. A intercessão tem caráter salvífico. A intercessão não é algo depois da salvação. A intercessão, ela é necessária para a minha salvação. Em Hebreus, a entrada de Jesus no santuário tem um significado expiatório. No capítulo 9, depois de descrever o lugar santo, o lugar santíssimo, terrestre, o autor diz assim, que depois de tudo preparado, no versículo 6, os sacerdotes entravam, no plural, sacerdotes entravam regularmente, repetidamente, muitas vezes no lugar santo do tabernáculo para exercerem ali o ministério. Verso 7. No entanto, olha só a oposição aqui, o contraponto. No entanto, o sumo sacerdote sozinho, somente ele, entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido em ignorância. Eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, a entrada do sumo sacerdote no versículo 7 era uma entrada para fazer uma oferta. Ou seja, a entrada é importante. No versículo 7, ele não menciona a morte do animal lá no altar, do lado de fora. Ele enfatiza a entrada com sangue. Essa entrada tem caráter expiatório. Era importante o sumo sacerdote entrar. Mas ele só podia entrar com sangue, ok. Isso está subentendido no texto e ele declara, ele não entrava sem sangue. O que está subentendido é houve uma morte, houve uma apresentação, houve uma morte no altar, houve a obtenção do sangue. E com esse sangue, ele destaca, ele entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano, no dia da expiação. Eu acho muito importante destacar
que a entrada, ela é importante, ela tem um sentido expiatório. Ela tem importância no plano da salvação. Quem estabeleceu essas regras foi o próprio Deus no Antigo Testamento. Todo o livro de Levíticos, final de Êxodo, Levíticos e Números, os livros que estabelecem as regras do santuário, do tabernáculo do deserto, Deus estabeleceu essa regra e ele segue essa regra no cumprimento tipológico disso. Então ele tinha que entrar. A entrada tem caráter expiatório. Nós cristãos temos que recuperar a importância de olhar para o santuário celestial. O texto de Hebreus, que manda a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa... Nós gostamos desse texto, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Olhar para onde? Hebreus é escrito dentro de uma moldura celestial. É olhar para lá, para o santuário celestial, onde ele entrou. Ele não apenas entrou, Hebreus 6, 19, 20, ele entrou como precursor, mas ele abriu o caminho para a gente entrar também. Ele entrou como precursor e lá ele colocou uma âncora firme, segura. Uma âncora. Os mares agitados da vida não vão tirar a gente da nossa fé, porque ele entrou além do véu e colocou uma âncora lá. E Hebreus 10, 19 fala a mesma coisa. Que agora a gente pode entrar no novo e vivo caminho que Jesus abriu. A gente pode entrar no santuário, onde ele já entrou. E a gente pode entrar com confiança. Esse é o apelo dele. Então a entrada de Jesus, ela garante a nossa entrada no santuário celestial. O pecado que a raça humana cometeu, ou seja, a rebeldia aberta e declarada contra Deus, causou uma ruptura no relacionamento da criação com o Criador. Todo o ministério de Cristo consiste em curar essa ferida e consertar a ponte sobre o abismo que nos une novamente a um relacionamento com Deus. Mas para que Cristo pudesse exercer seu ministério, ele precisou passar pela experiência humana da morte, o que lhe deu acesso ao Pai, abrindo caminho para toda a humanidade. O texto de Hebreus 7:25 é o texto que de maneira explícita conjuga salvação com intercessão. E nesse sentido ele é um texto único, poderoso. Mas a gente também tem outros textos em Hebreus que vão na mesma direção. Um exemplo bem marcante de textos dessa natureza é o capítulo 9 de Hebreus, no verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. É lógico que esse texto ele tem uma audiência primária do primeiro século, os cristãos do primeiro século que estão sendo os recipientes dessa carta, mas a gente sabe muito bem que como palavra de Deus, o texto fala para nós hoje também. E é interessante notar como que Hebreus está conjugando a salvação no tempo presente, não meramente no tempo passado. E ele fala de Jesus entrando no santuário celestial para algo que acontece agora. Ele está agora por nós diante de Deus. Então veja essa dimensão importante, contemporânea, presente. Ele está agindo em nosso favor diante de Deus. A atuação de Cristo em nosso favor não se resume na cruz. Ela também inclui o trabalho de um Cristo vivo que está em um santuário diante de Deus por nós. Você se lembra dessa imagem que a gente colocou lá do sacerdote, lá no Antigo Testamento, aonde depois da morte da vítima, o sacerdote entra em cena de maneira exclusiva, só ele pode fazer isso, fazer esse movimento de queimar, colocar fogo, não é? E de manipular o sangue. Esses movimentos agora, eles estão chegando diante de Deus com um aroma suave. A gente vê aqui não apenas Deus aceitando o sacrifício, mas Deus tendo prazer nesse sacrifício. É um aroma suave ao Senhor, para usar a expressão aqui das ofertas queimadas. Tudo isso no trabalho sacerdotal de Cristo, hoje, agora, em nosso favor, ele é necessário
para o perdão dos meus pecados que eu cometi na minha vida agora no século 21. E então Cristo está mediando, Ele está fazendo com que o seu sacrifício, que foi feito há 2000 anos atrás, seja um aroma suave também ao Senhor, na medida que esse sacrifício ele está me purificando hoje, na minha vida contemporânea. Hebreus 9:25 diz que Jesus não entrou para se oferecer repetidas vezes. Ou seja, é uma oferta feita pós-morte, pós-cruz. Jesus não entrou repetidas vezes. Isso implica que ele entrou. Como? No versículo 26 diz que ele se manifestou no final dos tempos uma vez só para aniquilar o pecado através do sacrifício de si mesmo. A linguagem toda, ela se refere a um evento pós-morte, pós-cruz. É uma entrada no santuário, possibilitada pela morte que ocorreu na cruz. E a palavra aniquilar o pecado, tirar o pecado, é uma linguagem dos tribunais. É uma linguagem legal. Ele entrou para cancelar os pecados. Aqui dá a entender que o que Jesus faz no santuário celestial é algo que tem a ver com juízo, com julgamento, com o exame. É uma questão legal. Você tem uma pendência jurídica no céu. E Jesus está lá, atuando a seu favor, como sumo sacerdote, para aniquilar os pecados, para tirar o pecado legalmente falando. Então a linguagem usada em Hebreus, ele usa aniquilar o pecado. Em Hebreus 9:28 ele fala para tirar o pecado. É uma linguagem jurídica, uma linguagem que lembra tribunais, fóruns, né? Esse tirar o pecado no santuário celestial, esse evento pós-cruz, envolve uma cena de juízo, um juízo escatológico. E o capítulo 9 de Hebreus fala disso, né? Ele menciona, ele diz que, verso 27, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso tem que enfrentar o juízo, compara isso aí ao que Jesus fez. Primeiro morte, depois juízo. Portanto, o santuário celestial tem a ver com tirar o pecado, aniquilar o pecado num sentido de juízo, num sentido legal. A palavra grega é atétesis, é uma palavra usada no cancelamento de contratos, quando você tem que mudar, alterar alguma coisa na lei, etc. Ela é usada em Hebreus 7, por exemplo. Com base em todos esses textos bíblicos que nós pudemos comentar, em 1 João 2, Romanos 8, Hebreus 7, 9, nós temos também esse quadro bonito de Hebreus capítulo 4, especialmente os versos 14 até o 16. Nós já lemos esse texto em episódios anteriores, mas eles vão tomando novos contornos na medida que a gente vai explorando com mais profundidade a salvação via sacerdócio de Cristo no livro de Hebreus. E o texto diz, 4,14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E agora vem o verso 16 com a conclusão. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós, na nossa vida contemporânea, no século 21, estamos tendo um momento oportuno. Agora é momento de graça, é momento de misericórdia. E nesse momento, na contemporaneidade, nós somos chamados a nos aproximarmos do trono de Deus, com bastante confiança. Ele é um trono de graça. E a pergunta que a gente faz é, por que é que nós podemos nos aproximar do trono de Deus? O que é que dá base para essa aproximação? E os versos anteriores nos explicam. É porque nós temos um grande sumo sacerdote. E a explicação aqui, se a gente inverte os conceitos, a explicação fica clara. Nós não poderíamos ter essa condição se nós não tivéssemos o sumo sacerdote. Nós não poderíamos nos aproximar do trono da graça com confiança. Note que há um elemento interessante aqui.
A nossa aproximação não é baseada no que Cristo fez na cruz. De acordo com a especificidade do texto bíblico, a nossa aproximação é baseada na existência atual de um sumo sacerdote. Nós não nos aproximamos por nós mesmos, fazendo referências ao sacrifício que foi feito na cruz. Assim como o adorador no Antigo Testamento, ele não fazia o movimento da oferta para Deus por ele mesmo. Ele precisa da mediação de um sacerdote. O sacrifício, ele é muito importante, mas o sacrifício, ele exige também a figura de um mediador, de um sacerdote, que faça com que esse sacrifício seja efetivo na vida do adorador. Cristo faz com que esse sacrifício de 2000 anos atrás seja efetivo na minha vida hoje. E hoje eu posso me aproximar do trono de Deus por meio de Jesus, não por causa meramente do seu sacrifício, mas porque ele está lá agora, intercedendo diante de Deus por mim. Por ter morrido sem culpa, Cristo ressuscitou e entrou no céu, cobrindo o abismo de separação que tínhamos diante de nós. Por meio dele, uma porta foi aberta para acessarmos o direito de estarmos diante de Deus, limpos e justificados. Para que isso fosse possível, o pagamento por nossa rebeldia teve de ser pago para que a confiança fosse restabelecida. É nesse momento que nos apropriamos do sacrifício de Jesus e, por causa disso, Deus enxerga em nós a justiça de seu Filho. Todo esse quadro que a gente está vendo aqui da relação entre salvação e sacerdócio de Cristo, trazendo a salvação para a gente conjugar não apenas no passado do sacrifício, mas também no presente da sua mediação, isso torna a teologia da oração muito mais profunda. Muitas pessoas me perguntam qual que é, de fato, o grande impacto de se falar sobre o sacerdócio de Cristo hoje. Porque falar sobre a cruz parece ser um caminho mais fácil de falar sobre salvação. E eu respondo exaltando realmente a importância da cruz. Não há nenhum interesse bíblico de minimizar a importância da cruz, e a gente vai ver vários textos exaltando a cruz de Cristo. Mas o que a gente quer aqui é ter uma visão mais ampla do quadro. O sacerdócio de Cristo, ele enfatiza que a oração tem uma dimensão bastante abrangente quando nós observamos o sacerdócio de Cristo. Eu até, como professor, eu faço um exercício interessante em sala de aula. Eu peço que os alunos tomem alguma porção sobre o santuário ou o sacerdócio de Cristo na Bíblia e façam alguma relação com a oração. E fazendo essa relação com a oração, eles até escrevem uma oração. E normalmente a conversa que a gente tem em sala de aula é de que esse tipo de reflexão ele enriquece a nossa perspectiva da oração. Lembre-se que nós, quando oramos, nós oramos ao Pai. Isso já é teologia do santuário, porque o sacrifício ele é ofertado a Deus o Pai, por meio da figura sacerdotal, que esse sacrifício chega até ele. E na oração nós oramos sempre em nome de Jesus. Cada vez que nós oramos hoje, seja no meu quarto, seja na minha casa, seja num contexto de adoração, pelo perdão dos meus pecados, é como se eu, no quadro teórico do Antigo Testamento, estivesse trazendo um animalzinho para ser ofertado no santuário. E tem ali um sacerdote que vai fazer com que esse sacrifício chegue até Deus para o perdão do meu pecado. Mas a Bíblia me explica que, diferente do Antigo Testamento, não há necessidade de repetição de sacrifícios. Cristo foi sacrificado de uma vez por todas. E é por isso que na minha oração, aquele que está sendo sacrificado, metaforicamente dizendo, é o Cristo que foi morto na cruz há 2000 anos atrás. E agora eu tenho esse Jesus vivo, como sumo sacerdote diante de Deus, que está fazendo com que essa oração ela possa chegar até o trono de sua graça. O sumo sacerdote está fazendo com que o sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás seja, na minha condição, um aroma suave ao Senhor.
Quando eu olho para todo esse quadro, estou orando a Deus, eu percebo que eu não consigo entender adequadamente a minha oração se eu não estudar o que era feito no santuário e não pensar também na figura de um sacerdote que está mediando toda essa oração. Quando nós falamos do santuário celestial e do ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo, nós estamos falando da obra contemporânea de Deus. O que a deidade está fazendo em favor dos seres humanos pecadores? Ou seja, o compromisso de salvar o homem continua. Agora, quando nós falamos assim, Jesus Cristo está fazendo, alguém, quem sabe, poderia pensar, mas e o Pai, o que faz? O Espírito Santo, o que faz? Não existe, na verdade, uma dicotomia na divindade. Então, as três pessoas da divindade estão envolvidas ativamente no processo de salvar o ser humano. Todos estão envolvidos. Observe que em João 3,16 diz que o amor de Deus se manifestou em quem? Em Jesus Cristo. Por isso ele deu o seu Filho, para salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. No Evangelho de João, quando Jesus mesmo explica a obra do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creem em mim. Então, no Evangelho de João, o pecado é não crer em Jesus. E o Espírito Santo leva a pessoa a crer em Jesus, a aceitar a Jesus, a confessar a Jesus. Então, nesta aceitação de Cristo, se beneficia da obra da salvação. E, naturalmente, se beneficia do ministério que Jesus realiza no santuário celestial em seu favor. Então, hoje, quando nós lemos com relação à teologia do santuário, nós vamos encontrar, de acordo com o livro de Hebreus, Jesus Cristo colocado nesse lugar maravilhoso que é chamado de lugar santíssimo, de onde ele projeta o seu olhar e ele enxerga toda a humanidade. E ele consegue agora captar o olhar de fé de todos aqueles que lhe são leais, que lhe são fiéis e que querem a salvação e que muitas vezes lamentam e gritam, erguem a voz dizendo: Senhor, ajuda-me na minha necessidade. E ele ouve as orações. Ele ouve as orações, ele responde às orações, ele estende sempre uma mão de auxílio. Isso é um trabalho maravilhoso de Deus. Então, em tudo isso, nós observamos uma obra maravilhosa de restauração e de amor. Quando eu paro para observar tudo isso, o que eu vejo? Eu contemplo um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com a humanidade, um Deus que está ansioso em salvar. Em geral, na nossa mente, o conceito de amor, ele não está muito vinculado ao conceito de justiça. E quando nós vamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, o conceito de amor, ele não precisa ser apenas conjugado com a justiça, mas também informado pela justiça. Eu preciso compreender o amor à luz da justiça. Do alto do seu santuário, da sua morada, o Senhor ouve, continua ouvindo o gemido e o clamor do seu povo. E ele continua descendo, baixando, para libertar aqueles que são escravos. Então, o santuário celestial, ele significa acesso, significa barreiras quebradas. Não há mais separação entre nós e Deus. Se todos os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra se dirigirem a ele, ele tem capacidade de atender a todos e estender a todos os benefícios deste seu ministério.